Aristóteles foi primeiramente conhecido como o homem que mediu a Terra. Ele mediu a circunferência da Terra. Como é que o Aristóteles chegou lá? Os gregos imaginavam que a Terra era redonda. Por quê? Porque, olhando para o céu, eles sabiam que existiam a Lua, o Sol, os planetas. E todos eles na forma redonda. Então, por que a Terra seria diferente se a Terra está no meio do cosmos? Então, a gente tem que admitir que esses padrões sejam comuns. E por isso é que os gregos diziam o seguinte: fazer ciência é respeitar os fatos. Esse era um fato. Estou olhando para o céu, o Sol, a Lua, os planetas, todos são redondos. Por que então desconfiar que a Terra fosse um planeta diferente? Partindo dessa premissa, e supondo também que os raios solares são paralelos, ele encontrou uma explicação para essa diferença de duas varetas, que uma não tinha sombra numa cidade e a outra gerava uma sombra no mesmo horário, no mesmo dia. Por quê? E como é que eles sabiam disso? Eles sabiam disso porque, olhando um poço nessa cidade, a gente conseguia enxergar o sol no fundo do poço. Então eles sabiam que ali não tinha sombra, se a gente botasse uma vareta. Em compensação, aquele sol não aparecia no fundo do poço na Alexandria, onde o Aristóteles era o diretor da biblioteca. Então ele queria saber, como é que a gente... Bom, se a Terra é redonda, dá até para a gente fazer uma estimativa do perímetro da Terra. E foi o que ele fez. A luz batia e não tinha sombra. Existia outro ponto em que no mesmo dia, no mesmo horário, tinha sombra num lugar e não tinha no outro. Bom, ele sabia disso. E ele pagou para medir a distância entre essas duas cidades. Isso só... Bom, se a Terra fosse redonda, e aqui então teria um ângulo, então, e ele sabendo, né, que medindo esse ângulo aqui, e medindo essa quantidade aqui, ele sabia o seguinte, que 360 é o comprimento da Terra. Eles não conheciam o número π, né? Mas aqui esse R é o raio da Terra, então eu teria aquele ângulo, que eu vou chamar de φ, que me dá exatamente esse comprimento entre as cidades, que eu vou chamar de comprimento entre as cidades. E aqui, por uma regra de 3, a gente extrai, então, quanto é que vale o perímetro da Terra. Isso foi Aristóteles, 3 séculos antes de Cristo. Então, baseado numa certa hipótese, ele gerou um experimento, e que a gente pode repetir o experimento hoje em dia, pegando a Alexandria, pegando a outra cidade, fazendo a medida, e a gente vai conseguir identificar, de novo, o mesmo resultado do Aristóteles. Essa reprodutibilidade do experimento é uma das questões capitais do método científico.